Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos aqui para gravar a nossa última parte, a parte 3 aí da nossa última teoria dentro de Teoria Geral da Administração 2, ou seja, a última parte da nossa abordagem contingencial. Se você observar, nessas últimas 2 semanas, nós temos duas atividades que são de extrema importância para vocês. Uma que é o trabalho em grupo. Pessoal, o trabalho em grupo, tomem cuidado com todas as restrições, todas as regras. Então vamos tentar ler com mais calma o trabalho. E nós temos na nossa terça-feira próxima a prova que se iniciará às 19 horas. Então a gente tem a distribuição de pontos da seguinte forma: vai ficar 30 pontos para a prova e 30 pontos para o trabalho. Então tome muito cuidado na confecção do trabalho, sigam totalmente as regras e qualquer dúvida vocês mandem aí alguma comunicação via WhatsApp, via fórum de dúvidas que está aberto para vocês, para a gente não ter problema com essas duas atividades, porque elas somadas, elas vão dar 60 pontos. Professor, e os outros 40 pontos? Os outros 40 pontos são as atividades que vocês fizeram até a presente data. Ou seja, a gente tem 40 pontos para atribuir nas outras atividades. Se são 8 atividades, cada uma aí vai valer o quê, pessoal? 5 pontos. Então, nós vamos aos poucos fazendo essa atribuição de pontos para que você chegue na prova um pouco mais tranquilo, precisando aí talvez de poucos pontos. Eu distribuí dessa forma porque fica muito melhor para vocês, tendo em vista que nós tivemos que encurtar mais de um mês o nosso planejamento. O planejamento era para terminar em abril e vamos precisar de terminar o semestre agora, mas para que vocês também consigam fazer as atividades distribuindo o melhor número de pontos possíveis para não ficar tão pesado às vezes em uma prova, a gente cobrar aí 60 pontos numa prova, então foi distribuído de maneira um pouco mais igualitária, beleza? Então vamos aí à nossa abordagem contingencial, a nossa parte 3. E aí a gente começa a falar do homem complexo, pessoal. Professor, o que é o homem complexo dentro da organização? Pessoal, o homem complexo, só voltando um pouquinho aqui, um homem complexo, ele considera tudo o que está envolvido, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. E aí o próprio nome já fala, é a complexidade com que vai se ter a análise dessa teoria. Professor, como assim? Nós temos algumas metas e objetivos organizacionais, aonde a empresa ela tende a olhar oportunidades, ameaças que estão no ambiente externo, lembrem da matriz SWOT, e pontos fortes e pontos fracos que estão no ambiente interno. Então, com esse conjunto de análise, eu tenho um homem complexo, que ele vai olhar e vai observar vários fatores envolvidos dentro e fora da organização. Então, esse sistema complexo de valores, percepções, características das pessoas e necessidades, ele faz com que você tenha uma característica do homem complexo dentro da organização. E esse homem também ele é tratado como um ser transacional. Professor, o que quer dizer? Que ele interage com o modelo aberto. Lembre, sistema aberto versus sistema fechado. Nós estudamos do modelo de Schein. Nesse caso, o homem transacional é aquele que está interagindo com o ambiente externo. Ou seja, ele vai no ambiente externo fazer essa interação. Para quê? Para tentar captar, trazer ideias de mercado para o ambiente interno. Da mesma forma que, com a análise do ambiente interno, ele tenta repassar ao mercado tudo que está acontecendo dentro da empresa, o desenvolvimento. É aquilo, nada é fixo na abordagem contingencial. Tudo é mutável, tanto o ambiente externo
com as suas ideias de mercado pode influenciar internamente, quanto a minha empresa internamente ela influencia também o mercado externo. Beleza? Continuando aí, falando um pouco mais do homem complexo, nós temos um homem com comportamento dirigido a objetivos. Eu já falei isso daqui para vocês. Aqui a gente tem a ideia lá da organização que aprende, né, do Peter Senge, porque o homem ele é movido pelo sucesso ou fracasso de suas experiências, ou seja, o comportamento. Exemplo, professor, veio a pandemia agora. O que nós aprendemos com a pandemia? Quais são as novas formas de organização, os novos tipos de trabalho que surgiram? O que nós podemos aprender? Agora, o que deu errado? O que não funcionou com essa pandemia? Professor, o trabalho totalmente remoto ele não funcionou. Será? Se ele não funcionou, como que nós vamos fazer um trabalho semipresencial? Porque, pessoal, de agora para frente, de agora em diante, a lógica do mercado de trabalho ela mudou um pouco. Então você vai ter, obviamente, o trabalho também feito via remoto. E aí você tem o trabalho remoto funcionando, às vezes não funciona da maneira integral que nós fomos obrigados a ter nessa pandemia, mas ele vai funcionar de uma forma semi-presencial. Beleza? Sistemas individuais que eu coloquei aqui para vocês não estático, ou seja, o indivíduo ele também é motivado pela história. Professor, o que significa isso? Significa que você, enquanto indivíduo, né, no seu estágio ou na sua faculdade, você está passando por situações que talvez daqui 30 anos, 20 anos, as pessoas também não passem. Porque talvez, né, dificilmente você vai ter uma pandemia desse formato que nós tivemos. E aí você, consequentemente, aprende algumas coisas, porque você está vivenciando na prática a pandemia, e você carrega todo esse aprendizado com você. Então, esse homem complexo, ele é dotado de várias vertentes, né? Por isso que eu coloco para vocês as competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, porque com o chá, que nós viemos falando desde TGA1, você tem um homem dotado de várias competências, empoderado de tal forma que ele vai saber agir dependendo da situação de mercado. Lembra que muitas pessoas às vezes falam, fulano de tal às vezes não tem uma formação tão boa, mas tem muitas experiências. E esse compartilhamento de experiência ao longo da vida dele faz com que ele tenha uma mentalidade, talvez, para tomar decisões em situações que as gerações mais novas, dentro do ambiente empresarial, não conseguirão tomar ou não conseguirão compreender o todo. Por isso que o homem complexo ele perpassa por várias situações, vários caminhos aí. Beleza? Continuando aí, a gente tem as estratégias de desenvolvimento organizacional. E aí eu coloco para vocês, coloquei propositalmente, uma figura onde você tem o globo, todo o globo de verde. E eu falo de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável necessariamente tem a ver com o ambiente sustentável a nível de sustentabilidade. E aí, o que vocês acham com o meio ambiente? E aí, pessoal? Aqui você tem que ter uma análise um pouco mais detalhista. Quando a gente está falando de meio ambiente, florestas, fauna, flora, é uma coisa. Agora, sustentabilidade a nível empresarial é um pouco diferente se a gente analisar algumas perspectivas. Por exemplo, quando eu falo que uma empresa ela é sustentável, ela tem um desenvolvimento sustentável, acompanha comigo aí, significa que lá no futuro as gerações
não vão sofrer com consequências das decisões passadas. Ou seja, é uma empresa que ela não vai falir com curto ou médio prazo. É uma empresa que ela se desenvolve sustentavelmente à medida que ela consiga todo um crescimento, uma evolução aí durante o longo prazo. Pessoal, ele está muito alinhado àquele conceito também da gestão ambiental, quando a gente fala de meio ambiente. É um pouco diferente aqui, por quê? Porque você tem um crescimento da empresa sustentável, na medida que ela não chegue no futuro dando prejuízos, ou não chegue no futuro com dívidas das pessoas que fizeram antigamente essas dívidas. Ou seja, lá no futuro ela vai ter a capacidade, né, no seu balanço patrimonial aí, que provavelmente você está aprendendo, de pagar todos os seus débitos ou todo o seu passivo. Ou seja, ela tem um equilíbrio. Essa empresa ela se desenvolve ao longo do tempo, mantendo um equilíbrio das suas finanças, ou seja, dando um lucro perenemente aí. Beleza? Continuando aí, nós vamos falar agora de algumas escolas estratégicas. Como assim, professor? Escola ambiental. Ambiental é tudo isso que nós vimos falando desde então. A escola ambiental, ela tem como ideia analisar todo o ambiente, respondendo algumas forças e fraquezas, fazendo a leitura desse ambiente externo para tentar adaptar a uma lógica empresarial. A escola ambiental, pessoal, eu vejo o ambiente como um todo, como o mercado está saindo no globo. Hoje, o que a globalização ela trouxe de mudanças, trouxe de percepções, oportunidades, o que ameaça a sua empresa. Ou seja, o que eu estou falando? Eu preciso de fazer uma análise macro, né, que você já deve ter aprendido economia, para entender qual que é a lógica de mercado, para saber se a minha empresa está inserida ou não nessa lógica de mercado. Voltando aí. Então você faz uma leitura dessa lógica empresarial, para saber também um nicho específico que você vai competir. E aí eu coloco aqui para vocês, ó, o mercado de nutrição. Mercado de nutrição e de alimentação. O mercado na parte de alimentação saudável, ele mudou muito. Tanto é que a nutrição ela entrou como aliada dessa alimentação saudável, tentando fazer com que você adquira novos hábitos de consumo, partindo do pressuposto que você pretende alcançar ou um corpo definido, ou uma saúde corporal melhor, para que você não venha, talvez, até alguma complicação cardíaca, problemas com infarto ou problemas de coração, ou enfim, qualquer problema que seja relacionado à saúde. Então, essa indústria mercadológica da alimentação saudável, ela vem pegando bastante pesado. Agora, professor, eu devo considerar tudo que essa indústria fala para mim? Pessoal, uma coisa é mercado. E aí vai uma dica para vocês no filme, eu não sei se eu já falei, Dieta de Gladiadores. No filme Dieta de Gladiadores, você vai entender, ele tem na plataforma da Netflix, você vai entender que o mercado, ele joga pesado. Nem sempre ele está te ofertando o que é mais saudável, ele está ofertando o que lhe convém. E aí ele vai colocar médicos, profissionais da saúde, até psicólogos, para falar coisa que concatena com a ideia daquele produto ou daquele serviço que ele está prestando. Isso é mercado, o mercado joga pesado. Vale a pena você conferir esse documentário. Pessoal, passando mais para frente um pouco, a gente tem a escola do design. Professor, a escola do design? Como assim? Pessoal, o design você vai desenhar a sua estrutura de mercado. Como vai ser a sua empresa, o desenho da sua organização dentro daquele determinado mercado. E é muito importante que se diga
que dentro da escola do design eu vou analisar a nossa matriz SWOT, que ela tem 4 fatores aí que nós já vimos. Então a matriz SWOT ela tem forças e fraquezas que são internas da empresa, ou seja, é dentro da empresa eu consigo, quando é interno, eu consigo controlar. Forças e fraquezas eu controlo, porque está dentro da minha organização. Oportunidades e ameaças não, elas estão fora da organização. Eu não consigo controlar. Beleza? Então, a gente tende a entender a escola do design como uma grande matriz SWOT, para tentar compreender e fazer esse desenho estratégico aqui, ó, que eu coloco para vocês, fazer esse desenho estratégico um pouco melhor quando você olha o ambiente. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, nós ficamos aqui na nossa primeira parte aí da parte 3, no nosso primeiro vídeo da parte 3, para a gente fechar a nossa abordagem contingencial da administração. Até o nosso próximo vídeo, pessoal.